começando mais um Seguro em Dia Podcast. Eu sou o Wagner Júnior e no nosso backstage está o Alisson. Boa noite, galera. E aí, Alisson, tudo bem por aí ou não? Bom demais. Fala pro André dar uma boa noite também, porque nós estamos hoje com um duplo backstage aqui, ó. Ah, tava mutado. Boa noite, né? galera. E aí, André, tudo certo aí ou não? Tudo certo. Agora nós estamos equipados aqui com o áudio e vídeo todo sincronizado aqui com a galera da nossa área técnica. Eu sempre começo os nossos podcasts fazendo os agradecimentos. Então, um abraço especial para a equipe da Seg Fibras, nosso principal patrocinador, parceiro de negócios aqui, que acredita no nosso projeto, está com a gente desde o início. Henrique, aquele abraço para você, toda a equipe da Seg Fibras, muito mais que internet. E nós agradecemos também os nossos outros patrocinadores que sempre estão com a gente, sempre apoiando a gente. E não podemos esquecer daquele jabá de sempre, né? Seguro em Dia Podcast, canal no YouTube. Dê seu feedback lá, seu comentário. Se inscreva. Né? E seguroemdia.podcast no Instagram. Isso mesmo. Nós vamos... sempre estamos trabalhando para trazer convidados especiais como a nossa convidada de hoje. E você apoiando, você se inscrevendo, você seguindo a gente no Instagram, é uma forma de você nos incentivar a continuar esse trabalho, contando histórias dos nossos empresários, dos nossos empreendedores, das pessoas de Cáceres, valorizando nossa querida Cáceres. Agora sim, sem mais jabá, vamos à nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Victória. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, muito feliz com o convite. Feliz. Quando nós decidimos abrir o podcast, sem falar só sobre seguros, né? Uhum. Você foi uma das primeiras pessoas que o Alisson lembrou. Olha, que bacana, verdade. muito obrigada. Desde o início, ele falou, tem a Victória da Maçaroca, nós não podemos deixar de convidar ela lá. Olha, que legal. Então, e aí a questão de agenda sempre foi, agora finalmente conseguimos encontrar um dia para gravar, contar a sua história aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos pegar o nosso presente? Acabei de esquecer o nosso presente. Nós Tem presenteamos que chique. os nossos convidados. Aí em cima mesmo ali, eu acho que atrás da mochila tem na bancada lá. Isso, aí mesmo, na bancada. Tem uma caneca aí. Nossa tradicional caneca. Caneca do Eu Fui. Do Eu Fui. Ai, que legal. Com a hashtag Eu Fui. Linda. Lembra da gente aí quando for tomar aquele café? Vai ficar lá na minha mesinha, no Aí. escritório. Show de bola, adorei. Legal. Vamos começar pelo começo? É sempre bom começar pelo começo, né? Bora lá. Quem que é Victória? Bom, eu sou uma jovem empresária no momento, né? Porque já fui outras coisas também, né? Eu comecei a minha vida profissional, por assim dizer, né? Sendo secretária de uma escola de inglês, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu era aluna, né? Pode dizer o nome da escola aqui? Pode. Lá no FIS, que eu era aluna. Uhum. E quando surgiu uma oportunidade, uma vaguinha lá para trabalhar como secretária, eu aproveitei naquela época, a Maçaroca era ainda muito pequenininha, né? Uhum. E eu gostava muito do ambiente, adorava muito as aulas, né? Então, para mim, foi excelente, porque uma das coisas mais importantes que eu acho é sempre você atrelar o seu trabalho a alguma coisa que você goste. Então, desde o início, eu comecei sempre fazendo coisas que eu gostava. Então, eu iniciei naquela escola, trabalhando na parte da secretaria no período da noite. Isso eu ainda estava no ensino médio, né? Estava com 16 para 17 anos. E aí, quando eu concluí a escola, no outro ano, já em seguida, eu entrei na faculdade de letras, né? Porque tinha a ver, porque eu estava muito empolgada ali com a escola. E logo apareceu uma oportunidade para eu dar aula para criança. Sério? Nossa, eu sempre fui muito comunicativa, né? Quando eu ia apresentar o curso para os pais... eu já tinha contato ali com as crianças, então, né, ia desenrolando bem ali, o dono da escola viu e falou, Vitória, eu acho que tu vai te dar muito bem dando aula, quer experimentar? Eu falei, quero, eu já estava fazendo faculdade mesmo, então vamos lá. E foi uma coisa, assim, que deu muito certo. Comecei a dar uma aula aqui, outra ali, de repente eu já estava com
diversas turmas na escola. Estava com Caramba. praticamente todas as turmas. Depois já fui dar aula para os adolescentes, que foi onde eu me encontrei. Já estava dando aula depois para os adultos. E, nesse meio tempo, faculdade também. E... Caramba, então de aluna da escola você já regrediu para... Nossa, demais. Que E foi num período muito rápido, porque em um ano eu era aluna, no outro ano eu já estava como professora. E aí, nesse meio tempo, também surgiram algumas escolas mesmo, escolas que precisaram. Porque aqui em Cáceres a gente tem um problema muito grande como professor de inglês. Não tem. Não tem. Então, como eu já estava na graduação, eu entrei como estagiária, mas fui dar aula em algumas escolas e foi muito bom. Foi durante uns 5, 6 anos, mais ou menos, Caramba, que eu atuei como professora. Bastante tempo. Peguei muita experiência com sala de aula. E aí, depois disso, eu fiquei muito cansada também, porque eu não consigo fazer as coisas assim, como que eu posso dizer? Meia boca pela metade. Então, eu me entregava 100%. E tinha muitas turmas que não tinha material didático, eu tinha que desenvolver a aula do zero, principalmente para a turma infantil, né? Isso foi me consumindo bastante, eu fui cansando muito. E aí eu estava já no finalzinho da faculdade, só faltava o TCC para entregar. E, nossa, estava num estresse muito grande, aí eu larguei tudo. Sério? Eu larguei a faculdade, não entreguei o TCC até hoje, ficou faltando só o TCC. E parei de dar aula, e aí nessa época a Massaroca já estava um pouquinho maiorzinha, e aí eu fiquei 100% lá. E lá, daí eu me encontrei. Aí eu descobri o que eu nasci para fazer. Olha só, que Que interessante. é trabalhar com varejo, trabalhar com pessoas, liderar a equipe, que agora é o que eu mais estou focando, né? Que é a minha tarefa principal agora lá na loja é essa, né? Liderar a equipe e feliz da vida. Cara, realizada. Que legal. Não é? Então você foi se encontrando ali. Fui me encontrando. E uma coisa foi auxiliando a outra, né? Porque eu acho que o primordial para mim foi o meu primeiro contato com o mercado de trabalho não ter sido lá dentro da loja, porque uma coisa é você trabalhar com família, né? E outra coisa é você ter a visão mesmo de funcionário de uma empresa, né? Então, eu aprendi muito durante esse tempo. Isso foi muito importante para eu começar a constituir, né, a líder que eu ainda quero ser também, porque eu ainda estou em processo de construção. Mas isso foi muito importante. Deixa eu te perguntar. Você é de Rio Grande do Sul. Gaúcha, verdade. Como Esqueci que você de parou contar. em Cáceres? Então, Como que foi essa história? já 21 ou 22 anos já de Cáceres. 22 anos de Mato Grosso, 21 anos de Cáceres. A gente, a princípio, veio para Sinop, acompanhando o meu pai. Eu era muito pequenininha, né? Tinha uns 6, 7 anos. E aí, lá de Sinop, ele recebeu uma proposta de trabalho para vir aqui para Cáceres e veio para cá. Aí deu tudo bem errado. Sério? Foram anos bem difíceis. Caramba. Mas eles eram bem persistentes. Meus pais são muito persistentes. E sempre se virando, né? E as coisas foram acontecendo. Assim, quando a gente estava aberto para oportunidades, a gente soube aproveitar todas as oportunidades que apareceram, né? E deu muito certo, graças a Deus. E quando vocês vieram para Cáceres, foi ali que começou a Massaroca ou não? Não. Como que foi o levou início muito da tempo. empresa? Eu acho que levou uns 7, 8 anos, mais ou menos, para Massaroca surgir. Nós estávamos estabelecidos aqui em Cáceres, trabalhando num ramo completamente diferente. Os meus pais, no caso, né? Porque naquela época eu estava na escola. Trabalhava com o quê? Qual que era? O meu pai, ele trabalhava com revista, ele era jornalista, ele produzia uma revista local, depois uma de circulação no estado, mais voltada para a área do turismo, né? Minha mãe auxiliava ele escrevendo. Entendi. E aí, nesse meio tempo, a minha avó, que a minha família toda é do Rio Grande do Sul, né? Só tem realmente a gente aqui. A minha avó resolveu vir morar aqui. Aqui tem faculdade, né, pública, Unemat, e na época ela tinha uma filha que estava na fase já de entrar para a faculdade, e ela resolveu vir para cá. Já não tinha mais o que segurasse ela lá no Rio Grande do Sul, ela veio passar férias aqui uma vez, acabou gostando e resolveu vir para morar.
como eu disse, a situação não era nada fácil na época, né? Todo mundo tinha que trabalhar. Quando a minha avó chegou aqui, logo ela, de pronto, foi procurar um trabalho, né? E aí volta naquele ponto novamente de você procurar coisas que têm a ver com você e que você gosta. Ela não foi pedir trabalho em qualquer local, ela foi pedir emprego numa empresa que ela tinha familiaridade. Como ela costurava há muitos anos, ela foi pedir trabalho lá na Estação Têxtil, que era uma loja de tecidos, né? E logo ela se destacou, era uma excelente vendedora, né? E acabou surgindo uma oportunidade dela comprar a lojinha de aviamentos que ficava ao lado da Estação Têxtil, ali, que era até da mesma proprietária, né? Ela ofereceu a loja para minha avó, e a minha avó, na época, ficou um pouquinho insegura, porque já era mais de idade, né? E ela, Lilian, você topa essa comigo? Vamos lá. E a minha mãe, meu Deus, loja de aviamento. Sabia o básico do básico, né? Vendia linha, zíper, botão, beleza, mas não conhecia nada da área. E a minha mãe nunca tinha trabalhado com comércio. Foi o primeiro contato dela. Mas ela aceitou a missão, foram lá, começaram, era uma loja, eu não lembro a metragem quadrada certinho, mas era muito pequenininha. Tinham 3 balcões. Era um balcão de zíper, um balcão de linha e um balcão de botão. Era realmente o que vendia a lojinha. Elas assumiram lá, começaram a trabalhar com todo empenho, não tinha sábado, não tinha domingo. Nessa época, eu e a Lu ainda estávamos na escola, então a gente ajudava no final de semana, né? Mas eu nunca esqueço, a primeira vez que eu entrei lá, tinha uma pilha, assim, ó, de zíper, e eu não conhecia, né? Não sabia a diferença, o que era um zíper de metal, um zíper invisível, um zíper destacável. Aí a minha avó pegou, colocou um de cada, assim, na mesa, assim, para mim. Me explicou e falou assim, pronto, agora pega essa pilha aqui e separa tudo por cor, modelo e tamanho. Aí já fiquei expert em zíper ali na hora, né? E interessante você contando essa história da sua avó, porque eu lembro da loja, mas eu não sabia dessa história. Porque até um dos motivos da gente ter pensado em você no começo foi a questão do empreendedorismo feminino, porque eu lembro da sua mãe, né? E a questão do empreendedorismo familiar. Exato. Mas a história é mais interessante porque começou com a sua avó, né? Eu não sabia disso. São 3 gerações ali dentro, né? Já tem 13 gerações ali. Conhecimento das 3. E muito do que eu sei hoje foram os ensinamentos que ela me passou de negócios, né? Isso que também não era... A gente não vem de uma família, assim, de comércio, né? Mas ela tinha muito essa questão de observar. Ela era muito observadora. Então, isso aqui dá certo, aquilo ali dá errado. E muito também aquela coisa de se colocar no lugar do cliente. Se eu enquanto cliente... se... Para mim, por exemplo, o feltro, né, que na época dava um trabalhão para cortar, tem que abrir um rolo, mede de um lado, mede do outro, passa um giz e aí corta. E a maioria das pessoas sempre pedia pedacinhos pequenos, 10, 15, 20 centímetros. Aí ela, por que a gente já não deixa cortadinho? Sabe? Foram detalhezinhos, coisinhas pequenininhas. E essas percepções assim. É interessante porque, na época, como eu estava comentando, eu trabalhava para minha avó de boy. Então, eu fazia essa correria de aviamento, o ateliê de costura dela. E lá, como era menor, mas você sempre encontrava as coisas. E eu acho que era essa que você está falando, da percepção da sua avó, né? E ela também tinha sempre uma visão, que tinha que ter um pouquinho de cada coisa. E tinha que ter tudo. Então, conforme... Que nem a gente pegou a lojinha com zíper, botão e linha. Mas ela já tinha aquilo ali, que o dinheirinho que entrasse naquele mês, ela ia pegar e ia reinvestir para trazer alguma outra coisa afim para deixar sempre a loja mais completa. Né? Isso foi um conceito, e isso foi um conceito que ela implementou que a gente segue até hoje. Todo mês vai chegar alguma coisa diferente lá na loja. Todo mês vai ter uma novidade, alguma coisa que complemente algum dos nossos segmentos. Isso foi uma das coisas que ela deixou, né? De visão dela de negócio. Então, o início todo, toda a estruturação, quem fez foi ela. Porque a mãe mesmo, ela não tinha conhecimento de aviamento. Mal conhecia os produtos, né? Então, a avó ia guiando. E muito disso segue até hoje, né? Foram ensinamentos que
permaneceram até hoje. Caramba, que legal. E voltando para aquele assunto que você falou a respeito do empreendedorismo feminino, né? Desde o primeiro dia até hoje, é uma loja gerida 100% por mulheres. Até 1 ano e meio atrás, nós éramos uma loja onde só trabalhavam mulheres. Agora a gente tem 3 rapazes no time, mas durante muito tempo a Massaroca, ela 100% mulherada lá. Sensacional, que história, que case de sucesso, gente. Eu tô admirado com a história, viu? Ai, que bacana. E vocês lá com a loja pequena, e aí gradativamente foi melhorando, sempre foi aquele crescendo. pensamento. Até eu faço hoje em dia um onboarding com os novos funcionários, né? Que eu conto para eles a história da loja e eu vou colocando fotos. E foi muito bacana quando eu estava no processo de criação desse onboarding, porque nem eu tinha me dado conta de como a evolução era constante. Era assim, uma foto a cada 3 meses, mais ou menos, que tirava, né? E você via primeiro uma pilhazinha de EVA desse tamanho, aí depois a pilha de EVA desse tamanho, e depois a pilha de EVA assim, com os barbantes a mesma coisa, né? Porque logo depois a gente foi colocando a linha de barbantes, né? A gente começou com uma torrezinha pequenininha. Eram assim, era um de cada cor, de cada número, era o que tinha. E a cada mês que passava, ia aumentando, ia aumentando, ia aumentando, até que não tinha mais condição de permanecer no prédiozinho que a gente estava. Tava muito apertado. E aí, é muito maravilhoso isso, porque é incrível. Todas as fases, quando a gente chegava, assim, no momento em que você parecia que tinha um muro, que você ia bater naquele muro, a gente pedia uma orientação para Deus e logo depois acontecia alguma coisa que o trem destravava. Era incrível. Era incrível. E aí, quando a gente estava nessa situação, né, da loja estar muito apertada, não tinha mais possibilidade de implementar mais nada, crescer mais nada. Vagou um prédio um pouquinho mais para cima, que é ali onde nós estamos hoje, mas era só metade daquele prédio, né? É que eu lembro, era na quadra do posto, né? Exato. Era ali onde é aquela lojinha de roupa de R$20 hoje. Isso. Era ali, só que era metade daquele prédio. Aí a nossa primeira ampliação, porque era a Massaroca, aqui pequenininha, e tinha um consultório de uma dentista. Aí a nossa primeira ampliação foi ampliar para esse consultório. Era lindo o prédio, tinha umas 6 cerâmicas diferentes no chão, forro nas alturas diferentes, as paredes internas, uma pintada de laranja, outra de verde, porque era a cor do consultório, e ficou. Ó, nos 2 anos, quando a loja fez 2 anos que a gente conseguiu pintar ela. Porque a mentalidade era sempre, precisa de estrutura, beleza, mas primeiro produto. Eu tenho que ter produto e tenho que ter atendimento. A fachada tá feia? Deixa a fachada feia mais um pouquinho. Não tem problema, né? Então, a prioridade era sempre essa, ter o produto para o cliente e ter um bom atendimento. E aí foi indo. E aí foi indo. E aí a gente mudou lá para aquele outro prédio, né? Que é o que nós estamos hoje. Mas também era metade. E quando a gente mudou para lá também, a gente usava o quê? 1/3 dele. Porque ele era muito grande, não tinha balcão o suficiente. Os corredores eram uma amplitude, assim, dava eco. Você conversava na loja, tinha eco. Mas também, aí foi aquela coisa. Mês a mês, esse mês vamos comprar um computador, esse mês vamos comprar mais um expositor. E, gente, pensa numa alegria quando comprava algum expositor novo. Toda a loja ali, quem montou aquelas gôndolas, fomos eu e Luísa. Porque era uma felicidade, assim, de montar, de arrumar e tal, até da loja nova. Porque o caminhão da empresa que a gente comprou, ele precisava fechar uma carga para mandar para Cáceres. E ia demorar. Eu falei, não, cara, manda esses trem. Mas não vai ter cara para montar. Eu falei, não, o problema é montar. Põe esse trem no caminhão aqui, chega que nós damos um jeito de montar. Montamos tudo, rapidão. Olha isso. Celebrando todas as conquistas, né? Tudo. E você, quando você saiu da escola de inglês e foi para Massaroca, ela estava em qual dessas etapas aí? Nossa. Você se recorda mais ou menos? A avó já tinha voltado para o Rio Grande do Sul. Porque nesse meio tempo aí a minha bisavó era viva, né? E ela era a filha mais velha. Por questões familiares, ela voltou. Sim. E aí estavam a mãe e a Luísa, e a loja estava
Eu não consigo dizer certinho para vocês assim o estágio, mas a gente ainda não trabalhava com itens de festa, trabalhava só com uma partezinha ali de uns acrílicos, né? E era bem mais voltado para o artesanato e para o aviamento. Aí, quando eu entrei, eu comecei trabalhando como vendedora, né? Não tinha serviço para mim ainda no escritório. A loja era muito pequena, poucos fornecedores, né? A mãe dava conta de fazer tudo. Até brinca, né? Hoje a gente tem um armário lá enorme, cheio de pasta, tem fornecedor de A a W, todas as letras têm fornecedor, né? E aí, às vezes, ela pega e ela fala, nossa, eu lembro quando era só uma pastinha e cabia todos os fornecedores numa pastinha. Era fornecedores, cabia todo mundo lá, né? E então, assim, não demandava trabalho no escritório, então eu trabalhava lá na frente, atendimento ao público, limpava a loja. Eu já fiz tudo lá dentro, tudo. Já exerci todas as funções. E é interessante porque hoje, pro seu cargo de liderança, você já teve lá na ponta, né? Extremamente importante. É isso que diferencia. Porque quando eu peço alguma coisa, eu sei o porquê eu estou pedindo aquilo. Perfeito. Né? Não, para mim foi fundamental passar por tudo isso. Né? Na época, claro, né? Ficava, serviço chato, mas foi de extrema importância. Então, eu comecei daí lá na loja como vendedora. E o que acontecia? Eu escutava muito o cliente, aquela questão, né, que a gente estava falando da minha avó. E aí o pessoal, mas você não tem tal coisa? Mas você não tem tal coisa? E aí eu fui ouvindo. Aí, peraí, quando eu vi pela quinta, sexta vez, eu falei, opa, tem um nicho de mercado aí que a gente tem potencial para entrar, que foi no ramo de festas. Né? Muita gente procurando coisa diferente. E aí eu comecei a cutucar a mãe. Mãe, vamos comprar. E aí, aos pouquinhos, a gente foi implementando. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a assumir algumas pastas de pedido. Aí, como eu escutava muito o que as pessoas estavam querendo, eu falava, não, deixa que eu faço pedido, vamos ver, vamos colocar isso aqui. Interessante. E aí, foi bem gradual também. E é interessante você falando que a questão do nicho, que é de festa, mas é algo diferente. Exato, era o que não tinha na cidade. Tinha bastante coisa assim de lojas de festa, mas não com coisas diferentes. Exatamente. Né? Eu acompanho o seu Instagram lá e eu vejo, principalmente um negócio que é muito legal, é de Halloween. É verdade. Que não Nossa, tem a loja tá incrível, não tem gente. Outras lojas. Eu rachei com uma caveira lá, que ela pula lá. Aquela que você vai pegar o docinho e ela pula em você, né? Tem coisas diferentes lá também, né? É porque, assim, a gente vive numa cidade pequena. Né? O nosso público é um público muito recorrente. O meu cliente é o meu cliente de todo dia ali, né? Então, o que a gente pensa? Primeiro, tem que ter novidade. Senão, se toda vez ele entrar aqui na loja e tiver tudo igual, ele não vai ter interesse, né? E outra, o que as pessoas querem que está faltando? Que eu vou ficar brigando, colocando a mesma coisa, ficar naquela guerra lá de preço. Não, então, assim, teve um momento que quando a gente foi fazer essa transição aí para a parte de festas, que a gente colocou na ponta do lápis e tal, né? Falando assim, não, sair desse segmento, parar de vender esse produto, você encontra com muita facilidade. Você encontra em mais de 5 lojas? Não tem interesse. Vamos ver o que você não encontra nessas lojas. Né? E aí eu comecei a seguir perfis de lojas de fora, de São Paulo, do Paraná, e aí eu comecei a vislumbrar outras coisas. Eu falei, eu quero trazer isso aqui para cá. Eu quero isso, eu quero dar essa oportunidade para os meus clientes. Né? Mas o próprio Halloween, no início, mas será que vai ter público? Nossa, Halloween aqui, as pessoas vão gostar. Gente... É um dos sazonais que mais bomba lá na loja. Você falando dessa questão de coisas diferentes, eu lembro até hoje um abajur que você postou. Um abajur, um negocinho simples que... Aquele com projetor? Com projetor. Eu lembro que eu falei com você, já tinha vendido tudo. A esposa do Wagner queria a Zane ficou doida. Aí o dia que eu mandei a mensagem, já acabou, já não tem mais. O Instagram da loja é uma loucura, assim, porque sério? Se você for analisar, assim, em número de seguidores, não são muitos seguidores, só que são seguidores, assim, que
tão interessados no produto. Então, dependendo da mercadoria, o que eu posto, por exemplo, essa luminária, ela esgotou em menos de... Não foi 24 horas, não deu 12 horas, porque eu postei de manhã, de tarde não tinha mais. Foi só assim, Vitória, separa 2 para mim, separa 2 para mim, separa... Pronto, vendi tudo. Aí fui lá, comprei mais um monte, vendi de novo, aí comprei outro modelo, né? Porque aquele lá já não era mais interessante. Aí eu comprei outro modelo e vendi de novo e aí vai. Tá aprendendo aí um pouquinho dessa aula de empreendedorismo aí? Tá aprendendo aí, Alisson? Tá? Pega a visão, né? Pega a visão, caramba. Sempre visando coisas diferentes. Aí a gente começou a participar também das feiras, né? Das maiores feiras que tem do segmento. A gente começou a ir ver coisa diferente. E é um universo, assim, encantador. E aí você fica ansioso para trazer tudo para cá. Ai, meu Deus do céu, né? Aí eu tenho que ir com a mãe junto para ela me segurar, porque senão eu endivido a loja. Eu, como eu conheci e lembro da loja no começo, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu entrei ali na loja grande. Agora, depois da ampliação. Eu fiquei impressionado. Eu fui comprar foi um dia para um jogo, nós ia assistir um jogo do Flamengo aqui. Nossa, nem e aí, de novo, a questão da divulgação, né? Eu acompanhei no Instagram, aí você postou um TNT com a bandeira do Flamengo. Isso mesmo. Falei, tá aí, vou lá comprar. Aí eu fui lá, cara, eu fiquei impressionado. Porque eu lembrei, na hora que eu entrei, eu veio na minha cabeça da lojinha que eu comprava zíper lá. E tipo, muita coisa, uns corredores assim, cheios de coisa. São bem amplos, cheios. Cara, você tem um apego emocional grande aí com... Não, cara, é bacana, hein? Memória, legal bacana. Isso aí. Até eu, às vezes, quando entro lá, falo, nossa, meu Deus, é a loja mesmo? Cara, isso é legal, né? Deixa eu te perguntar, como que é trabalhar em família? Ai, é um desafio, mas é muito bom. A mãe até sempre diz que, pelo tanto que a gente convive, a gente até briga pouco. Porque a gente trabalha junto e também moramos juntos. Então, assim, é 24 horas, um no pé do outro, né? Tem arranca-rabo, tem briga, tem discussão. Graças a Deus o escritório é bem isoladinho. Ninguém escuta. Isso é inevitável. Não tem como não ter conflito, né? Se fosse até com outras pessoas, também teria. Claro, né? Que entre irmãs, por exemplo, né? O nível desce mais um pouco. Mas assim, é pouco, porque também a gente tem as nossas tarefas muito bem divididas. Então, cada uma cuida do seu quadrado, né? Então, não dá muita divergência. Falando nisso hoje lá, como que tá essa divisão? A sua mãe ainda tá ou não? Sim, a minha mãe é Você, o coração, irmã, é o financeiro. A minha mãe é o financeiro. Eu sou responsável pelo setor de compras, pelas redes sociais e pela gestão dos funcionários. E a minha irmã, ela cuida ali da linha de frente. Ela fica ali de olho nas vendas, de olho, né, no se tá tudo correndo, no operacional. E também daquela parte ali dos nossos personalizados, né? Dos balões que a gente fabrica, os copinhos. Os balões é famoso. Esses balõezinhos aí. E foi muito legal, porque eu descobri esses balões de gás hélio numa viagem que eu fiz para o Rio Grande do Sul. A penúltima. Acho que é a penúltima vez que eu fui para o Rio Grande do Sul. Faz muito tempo que eu não volto para lá. E aí, gente, olha como que as coisas são incríveis. Eu dei a sorte... Porque não era em Porto Alegre, era em Gravataí, uma cidadezinha pequenininha. Tava andando na rua, indo para um shopping, eu passo assim, vejo uma loja linda, de festa, com um monte de balão na vitrine. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Entrei lá, a dona tava lá, conversei com ela. Eu falei, eu quero fazer isso aqui, eu quero levar isso. E foi uma das primeiras lojas do Brasil. Sério? Foi uma das primeiras lojas do Brasil que iniciou com os balões personalizados, foi lá em Gravataí. E fora ela, tinha mais uma em Manaus, que era grande, outra em São Paulo, uma no Paraná, mas era coisa assim, tinha loja expressiva, tinha umas 6 no país. E eu passei bem na frente de uma, que era referência,
E eu falei, agora eu quero fazer isso aí, quero levar isso para Cáceres. Foi uma luta, foi muito difícil na época, conseguir material, conhecimento, os cursos eram muito caros, era tudo muito caro. E até questão de mão de obra, né? A mão de Porque obra era toda tem minha e da confeccionar, Luísa. né? Toda minha e da Luísa. Porque o curso, na época, custava R$8 mil, era em Manaus, tinha que pagar hotel ainda, estadia, era uma coisa que estava fora da realidade. Né? A loja era bem menorzinha, não tinha caixa para isso, não tinha essa possibilidade. Então, o que a gente fazia? Vamos gastar material e vamos aprender tentando fazer. E aí a gente foi descobrindo, erramos muito, mas depois a gente foi aprimorando e a gente desenvolveu as nossas técnicas. As nossas técnicas para amarração. Até hoje tem algumas coisas assim que eu nunca vi ninguém fazendo, né? Porque depois, conforme a loja foi crescendo, a gente foi participando daquelas feiras, daqueles eventos. Eu tive contato com muita gente de loja grande, né? E começamos a trocar figurinha. Isso aí também foi uma outra, como é que fala? Não reviravolta, mas um outro acontecimento, uma virada de chave que foi muito bacana, né? Essa proximidade com essas empresas grandes. E hoje né? você praticamente dá aula disso aí, né? Porque parece que esses dias você postou, né? Sim, não, eu vou postar ainda. Um vídeo de dica. Ah, você vai postar ainda, né? Um vídeo de dica, né? Eu vou gravar amanhã, se tudo der certo, amanhã eu posto. Eu ainda não consegui fazer. Do arranjinho lá. Exatamente, E a amarração que eu vou ensinar é uma amarração que a gente faz e que eu nunca vi ninguém fazendo. Né? Mesmo conversando, vendo com esse pessoal que inclusive fez aquele curso da época que era bem caro, né? Aí, a gente troca umas figurinhas ali e tem algumas coisas que às vezes eu acabo passando, né? E também é uma troca muito muito grande, muito bom. Nossa, esse networking assim, e principalmente com quem já está lá onde você quer chegar. Porque te impulsiona, te dá mais vontade, né? É nisso que eu miro. Eu miro as empresas que eu sigo, né? É aquilo ali que eu quero ser. É ali que eu vou me concentrar. O resto eu não olho. Perfeito. Sempre está cercado de pessoas ou melhores e você Exatamente. E na sua visão, qual que é o maior desafio hoje para o empreendedor? É na gestão de pessoas? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é até uma coisa que eu converso muito, né, com outras pessoas que também têm comércio. Esse aí é o grande desafio, você formar uma boa equipe, né? Porque é pessoal mesmo, né? Você, por exemplo, que nem a gente, que cresceu com a fama do bom atendimento, né? O grande desafio é como manter esse bom atendimento não estando mais lá na frente, porque hoje a gente tem outras funções importantes, mas o atendimento, ele é a principal, né? Porque se eu não tiver para quem vender, eu não preciso comprar, eu não preciso fazer propaganda. Interessante, linkando isso aqui, isso que ela está falando agora com o que ela falou do... Como que é o termo de você contar a história? O onboarding da loja. Que é passar a cultura da empresa. Exato. Né? Você mostrar a história, essa questão do atendimento. Então, né? Entendendo essa necessidade da gente ter uma boa equipe, né, para continuar perpetuando o nosso serviço, porque senão, uma hora ou outra, eu teria que voltar para o balcão e a loja estagnaria. Né? A gente começou a fazer tudo diferente, o processo de contratação. Porque, como a gente começou muito pequenininho, no início era assim, você quer trabalhar aqui? Quero, também. Né? Não tinha processo seletivo, não tinha essa coisa de análise de currículo, como a gente faz hoje, né? Então, a gente passou por todos esses processos. Chegou um momento, até não faz muito tempo, isso é coisa de 3 anos no máximo, 2, 3 anos no máximo, que a gente viu que a gente tinha que começar a realmente profissionalizar o negócio, desde o início, desde a contratação. Porque até uma pergunta que eu fiquei muito feliz de ter conseguido encontrar a resposta, né? Que a gente sempre vê, principalmente nesses podcasts que eu fico assistindo, né? Você contrata para crescer ou você cresce para contratar? Você contrata bem para crescer, porque não importa o número de funcionários que você tenha.
O que importa é a qualidade daquele colaborador. Porque não adianta nada, você pode ter 20 funcionários. Se eles tiverem um rendimento baixo, se eles não estiverem motivados, se eles não gostarem do ambiente de trabalho deles, não vão te render nada. Eu vi uma postagem essa semana com essa ideia que você está falando. Tipo assim, às vezes a empresa ela começa a crescer e ela começa a ficar... Você começa a sobreviver. Exato. Não é crescer, é sobreviver. Porque daí você acha que você precisa de mais gente para dar conta, porque realmente as tarefas elas vão acumulando, né? E aí você acha que você tem que contratar, e você fica naquela ânsia, você acaba contratando de qualquer jeito, você só está jogando dinheiro fora. Então, assim, a resposta que eu encontrei é contratar bem. Né? Não adianta nada você ter 20 que não faz o serviço de 10. Você tem que ter, mesmo que seja uma equipe mais enxuta, mas uma equipe que desenvolva bem o trabalho. Isso você aprendeu na vivência? Na vivência, com certeza. Principalmente depois da pandemia, que dificultou muito. Começou a ter uma rotatividade muito grande de funcionário lá na loja. E aí eu peguei e falei, não adianta ter. E a gente também estava com uma equipe bem grande. Eu falei, não adianta ter tanta gente, não tá entregando, então, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeira coisa, começar a contratar melhor. O que eu tenho que fazer, então? Vamos criar um processo seletivo, então. Vamos lá. Não é porque a empresa era pequena, na época eu nem escritório tinha direito, porque o meu escritório ele é muito, muito novo, muito recente, né? Então, mas eu tinha minha mesinha lá, minha cadeirinha, e eu fazia de conta como se fosse uma seleção de uma grande empresa. A pessoa chegava lá, por favor, senta aqui, aguarda só um minutinho, o papai vinha, preenchia uma fichinha, fazia diversas perguntas para a pessoa, e ali eu já ia começando a pegar... O feeling da... E aí, dependendo das respostas que ela me dava, já me lembrava, igualzinho a fulana. Não vai dar certo, esse perfil não vai rolar. E assim por diante. E uma das perguntas que eu faço, que é uma das perguntas eliminatórias, é justamente quando a pessoa chega lá, eu pergunto, né, como que ela ficou sabendo da vaga de emprego e por que ela quer trabalhar lá na loja. Se ela me responder que ela, eu vim trazer o currículo porque eu vi que estava precisando, já está fora. Tá fora. Eu quero que, no mínimo, ela tenha alguma familiaridade com a loja, principalmente que ela seja cliente. Sempre dou preferência para cliente, porque daí a pessoa já tem aquele envolvimento, já tem aquele carinho, né? Que nem, por exemplo, tem uma menina lá que eu contratei há um tempo, que ela era nossa seguidora muito antiga. Aí nos treinamentos, quando eu comento alguma coisa, ou até quando eu apresentei o onboarding para ela, eu lembro disso, eu lembro dessa época. Porque ela tem muita conexão com a loja. Ela tem muita conexão. Então, hoje eu priorizo... Hoje eu priorizo esse tipo de pessoa, porque ela já tem um sentimento, ela já tem uma familiaridade, entendeu? Se a pessoa responder, eu vi que estava contratando, fulano me falou que estava contratando, vim aqui deixar meu currículo, tchau, logo. Porque essa pessoa, ela não vai conectar, ela não vai interagir até com o pessoal mais antigo, que já está lá na loja da mesma forma, né? Então, foi isso. Você pode montar uma empresa de prestação de serviço e prestar consultoria. Não, prestar consultoria de tudo, de empreendedorismo, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Organização empresarial, financeira. A primeira vez que a minha irmã ouviu eu entrevistando uma pessoa, quando a moça saiu da sala, a Luísa veio apavorada. Ela, Vitória, eu não passava na sua entrevista. Ela veio desesperada. Ela, meu Deus, de onde é que você tirou essas perguntas? Eu falei, Algumas coisas eu pesquisei na internet, outras coisas eu ouvi em podcast, outras eu recebi de conselho de amigos conversando. Já descobrimos quem quer mamar. Nada. Mas E aí foi isso, a gente começou profissionalizando a contratação. Aí o que acontecia? O funcionário ele já entrava na empresa com aquela visão de, opa, aqui vai ser diferente, não vai ser igual no outro lugar assim que eu trabalhei, né? Então eu já vou... Tem dado muito certo. As últimas contratações que a gente fez foram muito assertivas. E isso é importante, né? Você falou da pessoa perder, de não vir com vícios, né? De outro lugar, de você deixar claro como que, Exato. Como que funciona. Hoje vocês estão com quantos colaboradores lá?
Com 11. 11. 11, mas eu, a mãe e a Luísa na administração. Ali tem vendedores, tem operadores de caixa, tem estoquista, serviços gerais. Hoje o carro-chefe da loja são artigos para festa ou são... Festa, papelaria, o aviamento também ainda é forte, né? Que a gente tem muita questão de apego emocional com o aviamento também, né? Então, são assim os 3 ramos principais de atuação da loja. Mas é uma maçaroca, tem de tudo um pouco. Né? Cara, que legal. Eu tava notando aqui enquanto você falava. O seu perfil é muito empreendedor, cara. Né? Celebrar as conquistas. Você sempre está antenado aos seus concorrentes, o que eles estão fazendo. Só para esclarecer, o Wagner ele tá recente saído do Empretec. Eu tô. Então verdade. O cara tá fresco, né? Tá eufórico. Nunca participei do Empretec. Sério? Já me convidaram algumas vezes, até minha mãe mesma já falou, Vitória, vai, porque é uma coisa que abre a visão, assim, que ela já conversou com algumas pessoas que participaram, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de participar, quem sabe? Acho que começo do ano vai ter uma turma. Vou indicar o seu nome lá. Aí eu me ligar sozinho da pessoal do Sebrae. Mas é muito bom mesmo. Você te dá um norte muito grande, muito grande. E tudo que você falou aqui parece que eu estou vivendo o Empretec de novo aqui. Ai, que legal. Muito bom, muito legal conhecer a história de vocês. Muito legal mesmo. Sempre estar antenado. Isso para mim foi muito forte, né? Você está antenado às mudanças. Mudança do mercado. O mercado é vivo. Você criar novas oportunidades. Exatamente. Tem que estar ligada. Sempre estar buscando o diferente. Ainda mais, como eu disse, né? A gente está meio que isolado. Aqui a gente vive numa cidade pequena, né? Então, se você oferecer mais do mesmo... Mais um, vai ser mais um. Vai ser mais um ali. E outra, essa questão de dar oportunidade também para as pessoas terem acesso a coisas diferentes, né? Verdade. Nem esse ano, voltando para o Halloween, a gente montou a cabana lá. Gente, aquilo lá, o pessoal adora de paixão. O pessoal dos outros municípios vem para cá para tirar foto lá, para gravar. Isso, e é uma legal. coisa assim simples, né? Uma coisa que... E diferente. Né? Então, saber, né? Ter esse feeling para pegar essas coisas e sempre se manter antenado, realmente. Tem que estar de olho nas mudanças do mercado, tem que saber surfar a onda, né? Porque passa. Porque passa. Uma das coisas, né, que eu falo sempre pro pessoal, hoje nós estamos assim, mas daqui 2, 3 anos, a gente vai indo conforme a maré vai levando. Não dá para ir contra, não dá para nadar absoluta, contra. É só assim. Não. Tem que saber aproveitar as oportunidades. E você falando do varejo, o varejo ele é muito dinâmico, né? Eu lembro aquela mega loja que tinha, não sei se você lembra, Wagner, Ricardo Eletro. Aquele cara, o que aquele cara vendia e acabou, né? Não tem mais a loja. Pois é. Você vê, é um negócio muito doido. O varejo O cara tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma criatividade muito grande. Não tem zona de conforto. Não tem, depois disso eu vou estar tranquila, ou depois que eu chegar em tal patamar as coisas vão se acalmar. É uma loucura constante, é uma preocupação constante. Termina um sazonal, a gente já começa a pensar no outro e a cabeça está sempre girando. Não... É uma coisa que o Lucas sempre fala, né? Dia 1º, a meta tá zerada de novo. Exatamente. E quando Todo a gente... dia eu levanto com a minha meta zerada. E quando a gente coloca isso na cabeça, não é que é mais fácil, mas é porque a gente perde aquela questão de... Você tá falando, assim, de querer achar que daqui a pouco vai estar tranquilo. Quando você coloca na sua cabeça, não vai ter tranquilo. Não vai estar tranquilo, não vai ter fase de boa. Não vai estar é de sempre boa, difícil. Nunca vai Você tem que se acostumar. E é por isso que você tem que fazer alguma coisa que você goste. Porque quem que vai aguentar né, uma rotina dessa? Passar o dia inteiro pensando se você não gosta. Né? Tem que ter perseverança. Dificuldade sempre vai existir. Em todas as fases. Muda o nível e o tamanho dos riscos. Mas sempre vai existir. Então, eu vejo assim, né?
muita empresa que começa, animadinha, arrumadinha, já bonitinho, tudo. Não dá 2 anos, fecha. Por quê? Tava ruim de movimento, tava difícil de contratar. Cara, e essas são dificuldades que vão existir sempre. Sempre. Se você não tiver perseverança, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai abandonar o barco na primeira. E não vai ser uma, não vai ser 2, não vai ser 3. Todo dia uma coisa nova. Incrível. O nosso amigo Júlio, do Sebrae, gerente do Sebrae Castro, até um abraço pro Júlio aí. Ele esteve aqui com a gente no podcast e ele falou, Wagner, a maioria das empresas que nascem e fecham as portas nos 2, 3 primeiros anos, não é por falta de dinheiro. É por falta de organização. E assim, a pessoa acha que ela vai abrir um negócio, que ela vai ser chefe dela, que em 6 meses ela já vai ter cobrido todo o investimento, que vai estar ganhando dinheiro, que vai tirar férias. Gente, não é essa a realidade. Aí quando a pessoa se depara com isso, eu acho que eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, ou vou trabalhar para alguém mesmo, porque realmente não é para todo mundo. Exige muito da pessoa, né? Mas... Desafios, né? Tem que gostar. Bem-vindo à vida de empreendedor, né? É até uma conversa que eu tenho tido de forma constante com um amigo meu. Hoje ele está empregado, né? E ele gosta muito, ele se identifica muito com a questão do marketing digital. Ele é muito bom, questão de impulsionamento, de algoritmo, ele domina muito isso aí. Não entendo nada disso. E ele fala, Wagner, eu quero sair do meu emprego e focar na minha empresa, mas eu tenho medo. Eu preciso constituir uma reserva, eu preciso fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí fica nesse impasse, não, mas eu vou fazer, a partir do começo do ano eu vou fazer isso. E o empreendedor que não tem medo, eu acho que ele... Não existe. Ele não existe. Porque tem que ir com... correr o risco. É bem risco. clichê, né? Mas tem que ir com medo mesmo. E não passa. Né? Sempre vai surgir uma situação adversa, sempre. Só vai mudando, realmente. Só vai mudando os níveis de preocupação, mas sempre vai ter, né? Até porque o mercado ele é muito instável. Acontece alguma coisinha, pronto, degringola tudo. Né? E são muitas variantes muita ali, coisa externa, né? Que influencia no seu negócio, né? Exatamente. Então, não tem que ter otimismo, perseverança, alegria, fazer o que gosta, plano B, C, D e aí por diante. Improvisar quando não der o plano A, o plano B e vai embora. Nem perde tempo chorando as pitangas. Passa pro outro e marcha. É isso aí. Tem alguma pergunta aí no nosso superchat? Daqui um dia, hein? Daqui um dia vamos fazer ao vivo. Verdade, né? Vocês vão ter o primeiro programa ao vivo agora em outubro, com a Aline, né? do Elas no Pantanal. Que bacana. Vamos aprender um pouco aí. A gente... É isso aí, aos poucos. Aos poucos vai melhorando, né? Pegar o nosso primeiro podcast, né, Alisson? Né? Tô com a câmera, bateria acabando, aí tinha que parar a gravação e trocar a bateria da câmera. E foi progredindo. Mas isso é muito bom. Se você acompanhar a evolução. É muito legal você depois parar para analisar. Nossa, olha só como é que eu fazia isso. Olha como que eu fazia aquilo, gente. Não, é muito bom você ver o seu progresso, né? Exatamente. Nós estamos com uma estrutura boa. Tá sim, tá excelente. Aqui tá muito bacana. Então é isso. Agradecer você mais uma vez. É claro, eu sempre peço para os convidados deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, para o empreendedor, para a pessoa que está pensando em abrir o seu negócio. O que você deixaria de mensagem para essa pessoa? Justamente esse último tópico que a gente conversou. Seja perseverante. Um bom negócio, ele não surge do dia para a noite. Não é no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, às vezes nem no 5º ano que você vai ver resultado. As coisas, elas são gradativas, mas você tem que ter perseverança para alcançar. Coloca um objetivo e vai. O resto é resto. Dificuldade sempre vai existir, mas não se deixar abalar por muita coisa que às vezes acontece.
É ter aquele seu objetivo final lá em mente e isso aí. Seguir em frente, ser perseverante. Show de bola. Alisson? É só agradecer, né? Agradecer aí a convidada. A aula, né? Obrigada eu. Tivemos uma aula hoje, na verdade, aqui sobre empreendedorismo. Muito obrigado. Completei a história, né? Que eu não conhecia toda a história. Verdade. Muito bacana. Que bom. Conhecemos a história. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Gostei muito. Que bom. Que bom. Agradecer você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de se inscrever, por favor. Não custa nada, de graça. Ajuda a gente aí. Segue a gente no Instagram também. E até o próximo episódio.